Mateus capítulo 13, eu quero ler apenas um versículo deste capítulo para introduzir a palavra de hoje. Se porventura você estiver com sua Bíblia, acompanhe na Bíblia para você marcar. Se você não tiver, nós temos aqui no nosso telão, você vai poder da mesma forma nos acompanhar também. Está escrito assim, apenas o versículo 3 do capítulo 13 de Mateus. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Repita essa pequena frase comigo, por favor, depois dos 2 pontos. Eis que o semeador saiu a semear. Ok, queridos, o próprio texto ele já nos sugere o tema. Nós vamos falar um pouco hoje sobre a lei da semeadura. Provavelmente você já ouviu falar muita coisa sobre isso, mas eu quero que você receba algo que eu quero compartilhar da parte do Senhor com você, tendo como tema o seguinte: semeie pensando no amanhã. Semeie pensando no amanhã. Você poderia me perguntar, pastor, por que esse tema? Por que eu devo semear pensando no amanhã? Eu quero lhe dar pelo menos 2 motivos para você entender e decidir fazer dessa forma. Primeiro, por que semear pensando no amanhã? Para que você e eu, para que a gente consiga tirar um pouco mais o olho do hoje, do imediato. Porque se nós não tirarmos o olho um pouco do hoje, do imediato, do urgente, nós podemos nos frustrar com as nossas semeaduras. Porque às vezes a gente está semeando com uma mão, mas a outra já está assim, olha. Não é não? Eu dou mais, e a gente acaba se frustrando porque acaba não vindo às vezes na hora. Entende? A gente está semeando, Deus, olha, quem semeia colhe. Então pegue isso aqui em primeiro lugar. Por que eu devo semear pensando no amanhã? Para que eu não me frustre às vezes por estar fazendo certas coisas. Acaba sendo muito interesseiro às vezes. Eu vou semear porque eu sei que eu vou colher. Porque eu sei que uma mão é para dar, outra é para receber. Então a gente acaba focando muito nisso, pensando no hoje, pensando no rápido, pensando na colheita. E se ela não aparecer imediatamente, a gente acaba ficando frustrado. Então essa é a primeira razão. Segunda razão, por que devemos semear pensando no amanhã? A segunda razão é para que a gente viva esse assunto que eu estou compartilhando, é para que a gente viva, caminhe consciente de que nós estamos vivendo a lei da semeadura. Vou repetir. Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu e você, todos os dias da nossa vida, nós estamos vivendo a lei da semeadura. Seja semeadura de sementes boas ou semeadura de sementes ruins, mas nós estamos vivendo esta lei, queridos. Nós estamos vivendo. Talvez hoje eu e você, vou falar mais sobre isso, talvez muitos de nós somos conscientes de coisas que nós estamos colhendo hoje, que foram semeadas lá atrás. Talvez você nem parou para refletir, meu Deus, por que isso? O que está acontecendo? Mas às vezes são semeaduras que foram feitas lá atrás e que a colheita está chegando agora. Então eu quero que você pegue isso aqui comigo, por favor. Amém? Enquanto você está refletindo sobre isso, por favor, continue pensando sobre isso que eu estou falando. Por favor, continue pensando no que eu falei. Só mais um pouquinho, por favor.
Tirando aqueles que estavam pela manhã aqui, queria fazer uma pergunta para você que está aqui pela primeira vez hoje, não estava de manhã. O que eu acabei de comer? Quem lembra? Quem faz uma ideia? Eu estava comendo tâmara. Olha aqui para mim. Há um ditado árabe que diz o seguinte: quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Pastor, qual o sentido desse ditado árabe? Quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Você sabe quanto tempo uma tamareira ela leva até para começar a dar os seus primeiros frutos? Uma tamareira, ela leva de 80 a 100 anos para dar os seus primeiros frutos. Faz jus ao ditado árabe: quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Existe a questão da tecnologia. Escute, existem hoje técnicas de produções modernas que têm feito com que esse tempo seja reduzido. Eu estava até vendo na internet que tem aqueles que dizem: olha, plante tâmaras e coma tâmaras. Mas esse ditado árabe, preste atenção, ele não somente é um ditado antigo, mas é um ditado também sábio. Por quê? Eu quero que você reflita comigo em algumas coisas que eu vou lhe falar aqui. Na década de 80, lá no Pará, na nossa cidade em Monte Alegre, no Pará, eu era pastor auxiliar do pastor Ricardo, pastor Rico. Nós recebemos lá uma equipe de americanos, que aquela equipe foi para lá para nos ajudar não nos ajudar, para nos abençoar, tanto com investimento financeiro quanto com a mão de obra. Eles foram para lá para construir bancos, feito com madeira de lei, com uma peça única no assento e uma peça única no encosto, com 3 pernas, né? 2 grandes nas laterais e uma pequena só na parte do assento. E eram peças pesadas. Até, cadê o nosso querido líder Ângelo? Está por aqui, eu vi ele aqui. Eu levei ele lá em Monte Alegre. Nós subimos um monte e eu mostrei para eles um dos bancos lá. Mostrei para eles. Hoje não são usados mais bancos, nós temos poltronas lá também, assim como aqui. Mas escute o que aconteceu. Aí a equipe foi para lá, liderada por um americano chamado Benson. E tinham vários jovens e pessoas da igreja ajudando a equipe na construção dos bancos, na confecção deles. E um dos nossos jovens da equipe chegou com o americano e fez uma pergunta para ele: por que vocês fazem esses bancos tão pesados, com uma peça de madeira tão grossa? Será que precisa fazer desse jeito? É um banco tão pesado, uma madeira tão grossa, será que precisa fazer isso? A resposta que o americano deu para aquele jovem lá em Monte Alegre foi essa aqui, olha. Foi essa a resposta que ele deu. Eu estou lhe falando de bancos da década de 80. E esses bancos que eu levei o nosso irmão lá para ver, lá no monte, lá na chácara, em Monte Alegre, ele está no monte exposto a sol e chuva. E ele está em perfeito estado. Eu estou lhe falando de coisas de quase 40 anos que está lá. Imagina ele em um ambiente fechado como esse aqui. Vocês constroem para vocês mesmos. Nós construímos para os nossos netos. Ou seja, nós estamos indo além de nós mesmos. Os nossos olhos, eles não estão só aqui, só no agora, só no hoje, só em nós. Está além de nós. Tem alguém caminhando comigo aí? Então, nós precisamos ser bem conscientes que muitas coisas boas e até excelentes que nós estamos semeando ou que ainda iremos semear, não iremos colher os seus frutos. Escute,
Saia daqui hoje consciente que existem muitas coisas boas e até excelentes que eu e você, que nós vamos semear, mas que nós não iremos desfrutar dos seus frutos. Tem alguém aqui que é consciente disso? Que tem coisas que nós estamos fazendo, semeando, investindo, mas que nós não vamos desfrutar disso. Agora me escute uma coisa importante aqui. Isso, você e eu, nós que somos conscientes desta verdade, nós não podemos permitir que esta verdade nos impeça de semear coisas que nós não vamos desfrutar delas. Porque imagine alguém com essa cabeça aqui, preste atenção. Um senhor, ele estava no deserto plantando tâmaras. E chegou um jovem com ele e fez essa pergunta: mas por que o Senhor perde tempo plantando o que não vai colher? Eu quero que você reflita comigo, que é isso que tem acontecido, infelizmente, com muitos de nós. Eu não vou colher? Tá, que eu vou ser besta para estar trabalhando para os outros. Não é assim, não? Eu lá vou ser besta para estar, rapaz, fulano não está fazendo nada e eu estou suando, parece um besta velho. E aí depois ele vai estar só de boa, desfrutando. E esse jovem, imagina esse jovem com essa cabeça, está vendo o Senhor lá no deserto plantando tâmaras e chega com ele. Mas por que o Senhor perde tempo plantando o que não vai colher? Olha a resposta que aquele Senhor deu para o jovem: se todos pensassem como você, ninguém colheria tâmaras. Você sabe por que hoje eu estou comendo tâmaras aqui? Porque alguém pensou diferente daquele jovem. Porque aquele senhor estava plantando algo que ele não iria colher. Mas isso não o impediu de plantar. Então, o meu pedido para você e ao mesmo tempo para mim é: não permita que o fato de você e eu termos consciência de que algumas coisas boas e excelentes que estamos plantando, o fato de nós sabermos que não vamos colher, nos trave de plantar, nos trave de semear. Não permita que isso aconteça. É muito importante a gente refletir sobre isso. Eu quero compartilhar com você alguns benefícios do consumo da tâmara. Primeiro eu pesquisei, aí eu vi uma fonte, eu digo, não, às vezes a gente vai só numa fonte, aí eu fui pesquisar, disse, não, mais de uma fonte fala a mesma coisa. Então eu decidi trazer, para compartilhar bem rápido com você, alguns benefícios para a saúde daqueles que consomem tâmaras. Primeiro benefício: mantém o bom funcionamento do intestino, evita o desenvolvimento do câncer, previne o diabetes, ajuda no ganho de massa muscular, previne doenças cardiovasculares, fortalece o sistema imunológico, previne o envelhecimento precoce, diminui o colesterol ruim, ajuda a prevenir doenças neurodegenerativas e auxilia na prevenção contra a anemia. Ainda tem aqui. Aí você poderia me perguntar: pastor, o senhor está fazendo uma propaganda da tâmara? Você virou menino garoto propaganda? Não. Eu estou tomando aqui, pegando a tâmara como exemplo para lhe compartilhar uma coisa muito importante aqui. Escute. Por que eu estou compartilhando com você os benefícios que a tâmara pode nos oferecer? Escute. Porque muitas vezes nós estamos deixando de semear tantas coisas boas e excelentes, só pelo fato de sabermos que nós não vamos desfrutar daquilo. Você sabe como é que é o nome disso? Egoísmo, maldade do coração. Eu não vou desfrutar, também ninguém mais vai. Você já ouviu o caso de pessoas que preferem destruir, tocar fogo, jogar no lixo,
Você já ouviu alguma coisa parecida ou já viu? Gente, o que é isso? Pare para você pensar. É egoísmo, é maldade do coração. Imagina se todo ser humano na face da terra pensasse dessa forma. Cada um só vai desfrutar daquilo que plantar. Imagine aquele senhor lá, né? Que estava plantando tâmaras. Aí o jovem chega lá com ele: por que o senhor está perdendo tanto tempo plantando algo que o senhor não vai colher? Aí imagina, o homem está lá, né? Abriu a cova, já vai colocar a semente de tâmara lá. Por que o senhor está perdendo tanto tempo em plantar algo que o senhor não vai colher? Como é que é isso? O senhor não vai colher isso não. Por quê? Porque isso só vai começar a dar fruto daqui para 80, 100 anos. Aí o velhinho já diz: misericórdia, eu já passei da curva. Já passei da curva. Não vai dar. Quer saber de uma coisa? Nem eu, nem eles. Imagina se ele aceita aquela ideia. Escute isso aqui. Deus, o Criador, Ele entregou sementes, diga sementes, nas mãos dos nossos antepassados. Eles plantaram, colheram dos frutos, mas as maiores colheitas seriam feitas por gerações futuras. Afinal de contas, estava se tratando de um legado que eles estavam deixando. Pastor, você está falando de que? Vou já lhe dar exemplo aqui bem rápido, vou repetir. Deus, o Criador do universo, decidiu entregar sementes nas mãos dos nossos antepassados. E eles pegaram essas sementes, plantaram essas sementes, colheram uma parte dos frutos. Mas você vai entender que a maior colheita seria das gerações futuras. Por quê? Porque estava se tratando de legado. Legado é um bem, é uma herança que é deixada para a próxima geração. Deixa eu lhe dar alguns exemplos aqui bem rápido. A eletricidade é um legado que ficou para nós. Em 1750, os egípcios antigos, eles conheciam a eletricidade porque eles começaram a estudar os peixes elétricos. Lá na Amazônia tem o nosso puraquê, né, o peixe elétrico. Porém, foi o norte-americano Benjamin Franklin que começou a controlar essa força da natureza. Ele criou um método para atrair a eletricidade dos raios. Ele criou o para-raios. Aí, a eletricidade chegou. Lembra aquele projeto, principalmente lá para o Pará, luz para todos, luz para o campo, né? E ela vai chegando. Aí a pergunta é: o que você pagou para isso? Nada. Alguém lá atrás pegou a semente, investiu, desfrutou um pouco. Ele poderia pegar aquele projeto, destruir, morrer com ele, mas não. Ele compartilha e a humanidade está desfrutando desse benefício. O automóvel. Em 1769, o francês Nicolas Joseph, ele inventou a carruagem a vapor. Mas foi o alemão Karl Benz, lembra a Mercedes-Benz? O alemão Karl Benz, em 1886, inventou o carro com motor a explosão, que era o carro a gás ou a petróleo. Outra invenção tremenda, a questão do automóvel. A prensa. Em 1450, o alemão Johannes Gutenberg, ele surgiu com a prensa de tipos móveis. As letras podiam ser combinadas de várias formas, formando palavras diferentes.
E eu quero concluir esses exemplos aqui com a história de legado dos sumérios. Os sumérios foram uma das primeiras civilizações de que se tem notícia, mas a sua importância histórica não para aí. A eles são atribuídas duas grandes invenções, a da escrita e a da roda, ambas há cerca de 6.000 anos atrás. A escrita era de uso particularmente da elite, principalmente dos sacerdotes e escribas. Ela era gravada em tabletes de argila com uma pinça em forma de cunha, e por isso recebeu o nome de escrita cuneiforme. Já a roda, outra grande invenção sumeriana, permitiu a eles o desenvolvimento de carros de combate que eram puxados por cavalos. E ainda sobre a sua arte militar, eles usavam lanças e dardos de combates, além de armaduras feitas com bronze extraído das montanhas. Mas o seu legado não para aí. Eles ainda criaram diques e barragens que impediam enchentes e inundações nas cidades, e ainda escoavam a água através de canais para lavouras, a fim de expandir mais suas cidades que cresciam depressa. Queridos, isso aqui eu acho tremendo, porque foram pessoas, sabe, que tiveram essas descobertas, como que semeadoras, semearam, desfrutaram disso, mas eles não ficaram com eles. Eram como que sementes que as futuras gerações estariam desfrutando desses benefícios todos, estariam desfrutando de tudo aquilo que estaria vindo realmente para nós, chegando até nós. Agora, eu quero ler um texto aqui que são palavras de Jesus, João capítulo 4, olhe comigo do versículo 36 ao 38, preste atenção no que Jesus diz. Quem colhe está sendo pago e está colhendo, como resultado do seu trabalho, a vida eterna. Dessa forma, escute, tanto aquele que semeia quanto aquele que colhe poderão comemorar juntos. Então é verdadeiro o provérbio que diz: um semeia e outro colhe. Olha o que ele está dizendo: eu mandei vocês para colherem o que não plantaram, outros trabalharam duro, e vocês colheram os benefícios do que eles fizeram. Imagine a lâmpada elétrica. Eu moro num condomínio. Quando eu saio no corredor, está escuro. Meu Deus, pensa que trabalho para acender essa lâmpada. Aí tem outros mais assim, chega. Alex, olha aqui para mim. Olha o que Jesus disse. Alguns trabalharam duro e vocês só estão desfrutando do trabalho deles. Imagina se eles fossem egoístas. Imagina se eles estivessem pensando só neles. Nós estávamos no escuro até agora. Imagina se alguém não inventasse o automóvel e compartilhasse isso. Os bois continuariam sendo mais valorizados, né? Que teria muita carroça, né? Para eles puxarem, né? Nesse aspecto. Mas olha aqui para mim, onde é que eu quero chegar? Eu quero que você entenda isso aqui comigo. Jesus está dizendo: olha, vocês estão colhendo frutos de semeaduras que foram feitas lá atrás. A nossa igreja, escute isso aqui, a nossa igreja lá em Monte Alegre, alguns já conheceram, outros vão ter a oportunidade de conhecer. Preste atenção, a nossa igreja ela fica numa esquina, ao lado de uma praça, na avenida Nilo Peçanha. Por trás dela tem uma rua. Quando aquela igreja estava sendo construída, edificada, eu, Elcio, não seguia Jesus. A rua de trás dela, que passava atrás, era o muro dela. Eu passava correndo toda tarde para ir jogar bola num campo chamado Jalisco. Toda tarde.
correndo para lá. Na época eu trabalhei de ajudante de pedreiro. Entrava às 7, saía às 11, entrava às 1, saía às 5. E estudava à noite. Imagina, onde eu tivesse, 5 horas eu estava lavando pá, lavando enxada, lavando colher, guardando lata. E eu saía de lá na carreira, no pezão. Chegava em casa só no pezão, não tinha chuteira. Tirava, trocava lá, ia na carreira. Passava por trás da igreja, correndo, ia jogar bola. Jogava bola, que horas são? 6 e não sei quanto. Meu Deus, tenho que ir embora. Na carreira, de volta para casa, tomava banho e ia embora para a escola. A semana toda desse jeito. E eu passava todo dia ali por trás daquele prédio. Aquela igreja foi construída. Jesus me encontrou. E eu me tornei o pastor sênior, o pastor titular daquela igreja. Aí você me pergunta, pastor, o que o senhor plantou? Nada. Você está entendendo o que Jesus está dizendo? Uns plantaram, vocês vão colher o fruto da plantação deles. Então entenda que uma coisa: se todo pai ou toda mãe dissesse, eu vou plantar porque meu filho, meu Deus do céu. Pensa filho ou filha sem igual, não existe na terra. São os filhos mais maravilhosos que eu tenho. Se fosse depender disso, muitos pais não iriam entesourar nada para os filhos. Não iriam guardar nada para os filhos. Por quê? Porque tem filhos que são rebeldes, desobedientes, que não estão caminhando de acordo e junto, não estão caminhando juntos. Então olha aqui para mim. Essa semeadura não depende da perfeição humana. Depende de eu entender que eu posso ser instrumento na mão de Deus para o cumprimento de um propósito aqui na terra. Entende? Eu entendo o propósito de Deus, que se Ele está me confiando sementes, eu posso semear, eu deixo fruto disso, mas eu sei que outros poderão ser beneficiados com essa minha semeadura, outros poderão ser alcançados com ela. Então escute, nós precisamos ser conscientes que hoje nós estamos colhendo muitos frutos de grandes semeaduras que foram feitas pelos nossos antepassados. Mas a pergunta é, o que nós estamos semeando para as próximas gerações? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Na Inglaterra, em alguns outros países aí, lugares que experimentaram grandes avivamentos. Vocês sabem o que as igrejas, em que elas se transformaram? Em bares, casas de prostituição. Pastor, o que foi que aconteceu? Não conheço toda a história, não conheço detalhes. Mas alguém esqueceu de semear para a próxima geração. Era só a minha geração. Você sabe um texto bíblico triste? Juízes capítulo 2, versículo 10. Está escrito que morreu toda aquela geração. E depois dela se levantou uma outra geração que não conhecia ao Senhor. Vá pesquisar que geração foi aquela que se levantou depois. Os filhos. E fala que era uma geração que não conhecia ao Senhor. Então olha aqui para mim, eu estou lhe trazendo para uma reflexão junto comigo nesta hora. A pergunta é, o que nós estamos semeando para gerações futuras? Porque alguém semeou e nós estamos colhendo. Você sabe que imagina eu depois de uma conferência. Irmão Jean, estava lá para o Pará. Uma conferência evangelística. Né? Preguei 3 dias para uma multidão. 90 pessoas aceitaram Jesus, 30 em cada noite. Ganhei 90 pessoas. Aí imagina Jesus olhando lá de cima, essas 90 pessoas, tinha alguém que já estava orando por elas, jejuando por elas, intercedendo por elas. Elcio, você só está colhendo. Alguém já estava semeando na vida delas lá atrás, e você está sendo aquele que está colhendo os frutos. Alguém pagou um preço de jejum, de joelhos dobrados. Quem está entendendo, gente, o que eu estou falando aqui? Olha aqui, talvez o fato de você estar aqui hoje é alguém que está pagando um preço em favor da sua vida.
de oração, de jejum, de fé, dizendo: Deus salva, Deus liberta, Deus transforma. Uma pessoa hoje de manhã, depois que eu preguei hoje de manhã, ela chegou comigo e disse: pastor, eu estou aqui hoje na igreja, porque essa minha irmã, ela não desistiu, ela ficou investindo na minha vida, e eu estou aqui hoje por causa dela. Você sabe o que é isso? É semear não pensando só em mim. Amém, irmã Kátia? Amém? É semear não pensando só na gente, é semear pensando em mais alguém. Mais alguém vai ser alcançado. Quem? Pode ser meu amigo, pode ser meu familiar, meu parente, mas pode ser também o meu inimigo. Pastor, mas o meu inimigo comer dos frutos que eu vou semear, sim. Porque quando Deus te dá semente, Deus não diz: olha, dá só para o fulano, ciclano e beltrano colher. Não. Você sabe o que Jesus disse? Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos, sobre maus e bons. Então não escolha quem vai colher os frutos da sua plantação. Amém, queridos? Não escolha quem vai colher os frutos de sua plantação. Eu quero concluir essa palavra com 2 conselhos aqui. Qual é o primeiro conselho? Escolha colher os frutos bons que seus antepassados semearam. Pastor, tem alguém que rejeita isso? Com certeza. Tem pessoas que estão rejeitando aquilo que seus antepassados semearam. E às vezes é benefício, é bênção que está chegando, mas a pessoa às vezes não discerne, não entende, e ela não está conseguindo desfrutar daquilo que é resultado da semeadura de outros. E o segundo conselho: escolha plantar boas sementes para as próximas gerações. Posso falar? Você sabe, quando eu peço permissão, né? É para apertar mais o cinto. Quem é casado aqui, levanta a mão aí. Homem e mulher, quem é casado, levanta a mão aqui. Olha aqui para mim. Vou falar para você aqui uma coisa muito séria. O fato de em Cristo eu me guardar pela graça dele para não cair em adultério, isso é um legado que eu estou entesourando para o meu filho. E para os meus netos que virão depois dele. Então preste atenção numa coisa que eu vou falar com muito temor e tremor. Se você está semeando uma má semente, pare agora. Pare agora. Porque semear é opcional, colher é obrigatório. É por isso que está escrito em Gálatas capítulo 6, versículo 9: e não nos cansemos de fazer o bem. Se você for pegar o contexto, esse fazer é semear. Não nos cansemos de semear o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Então, se Deus não se importasse com semeadura e colheita, Ele diz: olha, semeie o que você quiser, faça o que você quiser, do jeito que você quiser. Não, mas Ele usa o apóstolo Paulo para dizer: não se canse de semear boas sementes. Não se canse. Por quê? Porque os resultados, eles são certos. Então guarde isso aqui. Guarde isso aqui que eu estou lhe falando. Olha o que Jesus disse. Não falei na primeira mensagem isso aqui, mas está vindo no meu espírito. Capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus disse assim, orando para o Pai: Pai, em favor deles, eu me santifico, para que eles sejam santificados na verdade. Meu Deus do céu. É como se ele dissesse: Senhor, Pai, se depender de mim, eles nunca vão cair. Se depender de mim, eles vão permanecer sempre na tua verdade. Porque eu estou me santificando, para que eles sejam santificados na verdade. Eu vou lhe pedir, fique de pé, por favor, fique de pé, em nome de Jesus.